Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um fechamento do mercado. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril, véspera de feriado. Vale lembrar, amanhã, sexta-feira, dia 14, nós não teremos negociações na Bolsa de Valores. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos do Grupo XP. Bom, eu vou começar falando com vocês agora os principais fatos que tivemos ao longo da semana. Semana bastante volátil e bastante apreensão entre os investidores. Nós tivemos na quarta-feira o estoque de petróleo que veio melhor do que as expectativas do mercado. Ontem nós tivemos a redução da taxa básica de juros do Brasil, saindo de 12,25 indo para 11,25 ao ano, uma queda bastante acentuada desde que nós tivemos a mudança do governo e que assumiu o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles. E agora, no período da tarde, nós já tivemos um ataque de uma bomba não nuclear, a maior bomba dos Estados Unidos lá na Síria. Então a gente tem uma apreensão aí, um cenário geopolítico bastante importante e que chama a atenção dos investidores. Temos também a lista do Fachin, o Fachin abriu um inquérito com vários políticos envolvidos aí na Operação Lava Jato e também estão relacionados diretamente ao governo do Michel Temer. Eu vou começar a mostrar para vocês agora os nossos resultados operacionais, o desempenho da nossa carteira Arena ao longo da semana e alguns ativos em que chamam a nossa atenção no gráfico semanal. Vamos lá. Em relação à nossa carteira Arena do Investidor, hoje a carteira está performando 0,7 de queda, enquanto o Ibov desaba 2,5, estamos tirando 1,5 do Ibov, tá? Tivemos um resultado positivo nas ações da Gol, tivemos o stop loss em Uzi Minas e estamos vendidos na Vale. Temos aqui também algumas operações que estão andando a nosso favor, como Lojas Renner, o Milho vão andar a nosso favor, Natura, não acionou o gatilho de MYPK3, BIF3, o papel que nós iniciamos a operação ontem, BIF3, temos também BR Foods, Elet3 que não acionou e BBAS. BBAS nós abrimos uma operação de venda ontem e está dando mais de 4% na operação. Hoje fizemos duas operações em Day Trade em ações, ficamos com um resultado levemente positivo. Day Trade 5,5 pontos de lucro no dólar e 100 pontos negativos no índice. O índice Bovespa, uma queda bastante acentuada, principalmente agora no período da tarde. Nós temos aí uma movimentação direcional em queda, tá? O ativo veio tocar aqui numa região importante de suporte, estabelecida na casa dos 63 mil pontos. Muita atenção se o Ibov ficar abaixo desse cenário, se ele perder essa consolidação aqui, abriria espaço para uma queda um pouquinho mais direcional. Se a gente olhar o gráfico semanal, começamos a ter um período de atenção muito importante. Linha de tendência de alta passando por aqui, o Ibov pode até configurar um pivô de baixa e ter alvo para cair até os 57 mil pontos. Claro que o cenário de incerteza ainda segue predominando nos mercados e a gente vai ficar de olho nas possibilidades dos próximos movimentos. Já o dólar futuro, o dólar agora no período da tarde teve uma movimentação em alta, desde quando saiu a notícia sobre a bomba que os Estados Unidos mandou lá para a Síria. O dólar ainda trabalha no cenário de consolidação, não temos movimentos claros ainda a serem definidos. No curto prazo, eu ficaria de olho no dólar acima de 3,170, rompendo essa resistência prévia. Próximo ponto de parada 3,225 seria o alvo do dólar. Vamos lá a alguns papéis. CCMU 17, milho, o milho desempenhando uma alta, voltando a ficar acima do nosso preço. O gráfico semanal me faz um candle comprador. Tem espaço ainda para voltar para a região dos R$30. BGIK17, o boi gordo, ele passa aqui por 3 períodos laterais, tá? 3 pregões laterais. É natural esse movimento de lado. Se ele romper os 136, poderia buscar os 140 aí no curto prazo, que é a região aqui dos 140 a 141 da minha média de 21 períodos no gráfico semanal. Vamos lá para alguns ativos. Primeiro, o Banco do Brasil. Nós iniciamos uma operação de venda ontem do papel. Uma operação bem interessante, vendemos aí perdendo os 32,50, que foi justamente esse fundo prévio anterior. Depois que ele perdeu, teve uma fortíssima movimentação de queda, hoje cai 4,5%. O gráfico semanal sugere que ele tente se segurar aqui nos R$30, se eventualmente não se segurar, próximo ponto de parada ficaria na casa dos R$ 28,58. Prosseguindo, BBDC4, outro ativo do nosso cenário. Percebam também que Bradesco ele chega num cenário bem importante, que é um movimento cai, toca na minha média de 21 períodos, passa por um movimento de respiro e se eventualmente permanecer em queda, ele vai configurar aqui um pivô de baixa do curto prazo. Se eventualmente esse cenário negativo predominar, o próximo ponto de parada de Bradesco ficaria na casa de R$ 28 como um
uma possibilidade de queda para o ativo. Prosseguindo aqui, temos as ações da BIF3, o gráfico semanal do papel sobe, consolida, esperamos que o ativo tenha espaço para buscar aqui R$11 ainda no curto prazo, curto/médio prazo. Brasil Foods é um papel que nós trabalhamos uma compra no swing trade ontem. Tá? O ativo me rompe essa linha de tendência de baixa, sobe, corrige, sobe, tem um pivô configurado. Então, muita atenção, espaço para altas. Cielo é um outro papel que no gráfico semanal me desperta a atenção se eventualmente ficar acima desses R$24, cenário positivo, sobe, corrige, sobe, pivôzinho de alta. Tem o CSAN3 Cosan, se eu olhar o gráfico diário, passa por um período de consolidação, o rompimento da estrutura aqui na casa de R$ 39,25 sinalizaria uma movimentação positiva para o papel. CSNA3, tá? As ações da Cosan, destaque de queda de 15% ao longo da semana. O ativo abre espaço para continuar caindo até os patamares de 6,50. Nessa região aqui, algum candle comprador, nós iremos avaliar alguma compra nesse ativo em CSNA. Cirela é um ativo em que me desperta a atenção, passa por um período de alta, tá? Corrige aqui e se romper os patamares de 13,25, configuraria um mastro bandeira e teria espaço para andar. Ecor 3, Eco Rodovias, é um outro ativo que pelo gráfico diário nos chama a atenção a 2 pontos, tá? Tanto compra quanto venda. Compra em Ecor acima de 9,30, se ele romper aqui poderíamos trabalhar uma compra, e atenção, se o papel voltar a trabalhar abaixo de 8,20, ele poderia cair até a casa de R$8 as ações da Ecor. Gafisa, para quem gosta de um papel com uma liquidez um pouco menor, o gráfico semanal da Gafisa nos desperta uma atenção especial, tá? Que é esse cenário lateral. Aqui o ativo trabalha dentro de uma consolidação um pouco maior, em cima de um nível de suporte. Se eu estabelecer aqui, tem uma linha de suporte e tem uma outra linha aqui também paralela, que é a resistência. Da maneira que está estruturado, um candle comprador aqui sinalizaria uma movimentação positiva para as ações da Gafisa. GGBR4 é outro papel que cai muito forte também. O próximo ponto de parada técnico ficaria aqui na casa de R$ 8,34. Então, muita atenção que ainda há espaço para queda, apesar da queda de mais de 10% ao longo dessa semana. O IBR4 é um ativo que ainda segue o imbróglio, segue no imbróglio aí da renegociação das suas dívidas. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Espera aí, um minutinho só. Tá aqui. O IBR, o gráfico semanal, o ativo cai, toca na minha média de 21 períodos, me faz um candle comprador, atenção acima desses 3,80, ele poderia desenvolver uma movimentação em alta. PTR4, as ações da Petrobras desenvolvendo uma queda um pouco expressiva, né? Nessa semana cai na casa de 4%. Notem que temos uma linha de tendência de baixa passando por aqui, me faz um engolfo de baixa. Há espaço por uma queda em Petrobras. RAPT4, as ações da Randon, é um ativo em que desperta a minha atenção pelo gráfico semanal. Se a gente tirar um pouco esse zoom, a gente vai perceber aí, deixa eu só organizar, a gente percebe aqui, nós percebemos aqui o gráfico da Randon, o rompimento aqui dos patamares de R$5 sinalizaria uma movimentação bem direcional para o papel e uma possível reversão de tendência do curto, médio para o longo prazo. E para a gente finalizar aqui, temos as ações da Vale. A Vale nós estamos vendidos no papel para swing, que na realidade vai ser finalizado hoje no leilão de fechamento para a nossa carteira, mas a Vale cai, no gráfico semanal se segura na média de 21 períodos. Alguns pontos de atenção, principalmente seria se a Vale ficasse abaixo dos R$ 25,75, teria aí um espaço para uma queda um pouco mais direcional. Muito obrigado pela sua atenção, muito cuidado, o cenário político, tanto internacional... Está no ar? Tanto nacional quanto local, ainda demandando muita atenção entre os investidores. Muito obrigado pela sua companhia, lembrando que amanhã nós não teremos negociações na Bolsa de Valores e nos vemos segunda-feira a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor. Um grande abraço e até mais.